Esse foi o nosso primeiro exemplo de teste de hipótese. Então, nesse exemplo, a gente definiu, né, a hipótese nula como a média populacional ser 10 centímetros e a hipótese alternativa, a média populacional ser diferente de 10 centímetros. Então, se um valor é diferente de 10 centímetros, né, ele pode ser diferente ou por ser maior ou por ser menor. Então, por isso que a gente definiu, né, as regiões aqui dessa maneira. O intervalo centrado na, na média, né, da distribuição. E eu posso rejeitar tanto por ser muito maior quanto por ser muito menor. Então, esse tipo de teste é chamado de teste bilateral, né? Porque eu posso rejeitar a estimativa tanto por ser menor quanto por ser maior. A gente também tem outros tipos de configuração. Então, aqui, mais um exemplo. Um equipamento é programado para preencher garrafas de 1 litro com certo produto. Considere que a distribuição dos volumes seja bem aproximada por uma normal, com desvio padrão de 10 elevado a menos 2. O responsável pelo processo deseja saber, com um nível de significância de 5%, se o conteúdo médio das garrafas é maior do que 1 litro. Para tal, ele selecionou uma amostra de 50 garrafas, encontrando uma média de 1,132 litros por garrafa. Então aqui, né, nesse problema, então ele está informando que ele deseja saber apenas se o conteúdo médio é maior do que 1 litro. Então, o problema aqui, né, seria se o volume da garrafa for menor do que 1 litro. Essa seria uma situação problemática. Se o volume da garrafa é maior do que 1 litro, então em princípio não seria uma situação tão problemática. Então o que ele deseja garantir aqui nesse exemplo é de que a média amostral, na realidade, seja maior do que 1 litro. Então é diferente da situação anterior que a gente queria uma precisão, né, que não fosse nem, maior, nem muito menor nem muito maior. Aqui se for menor, não, se for maior, o volume não vai ser um problema, não vai ser considerado um problema. Apenas se for menor. Então o que pode acontecer aqui, né? Como a gente tem uma variabilidade nas médias amostrais, a gente poderia selecionar uma amostra em que na amostra a média é maior do que 1 litro, e sendo que a média populacional fosse menor do que 1 litro. Então vai ser para essa situação que a gente vai trabalhar com a margem, né, do intervalo. Então, para rejeitar a hipótese nula de que a média populacional é menor do que 1 litro, a média amostral, né, vai ter que ser maior do que 1 litro, mais um determinado, mais ainda uma determinada margem, né? Então, nesse caso, as hipóteses vão ficar
a hipótese nula de que a média dos volumes é menor do que 1, menor ou igual a 1, e a hipótese alternativa vai ser de que a média é maior do que 1. Então aqui agora para esse tipo, para essas hipóteses aqui, a região de rejeição, ela não vai ser mais simétrica, né, em relação à média. Ou seja, aqui para os valores menores ela pode prolongar indefinidamente, e a região de rejeição vai ser só para os valores maiores. Então agora se a gente quer um nível de significância de 5%, né? Essa área aqui da não rejeição vai ter que ter uma probabilidade de 95%, né? E o complementar, essa área aqui de rejeição vai ter que ter probabilidade de 5%. Então se a gente olhar lá para normal padrão, esse valor correspondente aqui para Z seria 1,64. Se a gente substitui na relação aqui da distribuição amostral, a gente vai obter o valor crítico de 1,145. Ou seja, esse valor aqui vai ser 1,145. Então, nesse caso, a região de rejeição seria aqui desse valor até mais infinito, né? Aqui está errado, né? Tem que o contrário aqui vai ser de 1,145 até mais infinito. E os resultados que a gente tem vão ser os seguintes. Se a estimativa na amostra for menor do que 1,45, né? Aqui dentro dessa região a gente não rejeita a hipótese nula. Se for maior do que 1,45, ou seja, vai cair dentro da região de rejeição e a gente rejeita a hipótese nula. Então, no exemplo, a estimativa foi de 1,132. Então, 1,132 vai cair fora da região de rejeição. Ou seja, a gente não vai rejeitar a hipótese nula de que a média é menor ou igual que 1 litro. Então, como resultado do teste, a gente diz que não há, para um nível de significância de 5%, não há evidência suficiente de que a média de conteúdo das garrafas seja maior do que 1 litro. Esse tipo de teste a gente chama de teste unilateral à direita. Essa configuração aqui. Então a gente tem o teste bilateral, né? Que foi o primeiro exemplo que a gente viu, que a gente divide aqui a probabilidade referente ao nível de significância, né, em duas partes. Então a gente tem dois intervalos aqui para a região de rejeição. A gente tem também o teste unilateral à esquerda. Aí a região de rejeição é só esse intervalo aqui, né?
e toda a probabilidade do nível de significância fica concentrado só nesse intervalo. E também o último exemplo que a gente viu do teste unilateral à direita. Então, como que a gente vai saber, né, em cada caso, qual tipo de teste que é? Aí vai depender do que a gente definir para as hipóteses como hipótese nula. Quanto aos testes bilaterais, né, não tem erro, né? É quando aqui a gente quer que o valor seja que o valor, né, do nosso parâmetro seja exatamente igual a um valor fixado. No teste unilateral à direita, né, a hipótese nula aqui é de que o parâmetro não pode ser maior, né, do que um determinado valor fixado. E no teste unilateral à esquerda, né, a gente vai ter como hipótese nula de que o valor do parâmetro não pode ser menor do que um determinado valor fixado. Então, quanto aos testes unilaterais, né, dependendo do problema, a gente pode ter dúvida se é um teste à esquerda ou à direita. Então, em geral, né, caso haja dúvidas de qual tipo que é, né, em geral, a gente escolhe o teste que representa o pior cenário, ou seja, que impõe a maior exigência sobre a estimativa. Por exemplo, se a situação problemática é o parâmetro ser menor do que um determinado limite, como foi aqui no caso do último exemplo que a gente viu, do teste unilateral à direita, né? A situação problemática era de que a média fosse menor do que 1 litro, né? Então, nesse caso, como margem de segurança, a gente deve tomar um limite ainda maior do que a estimativa amostral. Logo, o teste unilateral à direita deve ser aplicado. Ou seja, como a gente quer para assegurar que o valor da média é maior do que 1 litro, né? A gente teria que considerar aqui um limite ainda maior do que 1 litro, uma margem de segurança. Então, por isso que a gente define aqui o teste como unilateral à direita.